Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar de um tema que é bem difícil. Como lidar com as críticas dos pacientes? Você já recebeu alguma? Como você se sentiu? Receber críticas pode ser, para algumas pessoas uma coisa muito complicada, porque faz às vezes a gente sentir culpa ou a gente sentir vergonha, se sentir constrangido mesmo por determinada situação, né? Então, para começar, gente, num primeiro ponto, eu acho que a gente precisa diferenciar o que é uma crítica construtiva, um feedback que a gente diz construtivo, em que a pessoa vai manifestar a opinião dela, sugerindo uma melhoria, de uma crítica que na realidade veio disfarçada de crítica, mas é uma ofensa. Tá? Então, assim, hoje em dia com a internet é bem comum a gente ver essas críticas mais online, na internet. As críticas que são feitas verbalmente, por parte dos nossos pacientes, poxa, doutora, atrasou, Nossa, tô esperando aqui faz tempo. Ou, nossa, a sua secretária tá uma cara hoje, o que aconteceu? Então, veja, gente, às vezes, as críticas elas vão vir disfarçadas de comentários, assim. Então, se você é médico, você tem seu consultório, ou trabalha, numa clínica, enfim, que você está tentando melhorar a sua clientela, enfim, melhorar e ampliar a sua atuação em consultório, é bem importante que você esteja com o ouvidinho aberto, atento, Como assim? Me fala melhor, o que aconteceu? Porque, às vezes, aquele detalhezinho pode sim fazer com que você perca um paciente, tá? Então, às vezes a gente se irrita um pouquinho, lá vai o paciente reclamar disso ou daquilo, mas tente deixar de lado a sua irritação e perceba esse momento, esse comentário do paciente como uma oportunidade de você perceber alguma coisa que está acontecendo no seu ambiente de trabalho que você não está atento, Então, peça para o paciente explicar melhor o que aconteceu, por que ele está chateado, para que você possa, enfim, depois resolver o que fazer com essa crítica, tá? Então, em primeiro lugar, diferenciar a crítica construtiva de ofensa. Por que eu falo isso? Às vezes, em algumas situações, o paciente fica frustrado porque as coisas não aconteceram na expectativa que ele tinha feito, de acordo com os planos dele. Não necessariamente o médico cometeu erro, ou foi imprudente, ou negligente, ou imperito. Às vezes não teve erro médico, mas o paciente não ficou satisfeito ou com o resultado, ou com a forma com qual o profissional conduziu, o atendimento e tudo mais. Então, diferenciar essas críticas é importante. Às vezes, no meio online, nas redes sociais e tudo mais, a gente vê que o paciente, na realidade, está frustrado, está chateado e foi ali descontar, E no teclado, eles não cobram imposto por caractere, pessoal? Então, na hora de falar mal, o pessoal, às vezes, capricha. Então, a gente precisa diferenciar essas duas coisas. Normalmente as críticas construtivas, elas vêm por parte dos pacientes que já são seus pacientes, que te acompanham, que gostam do teu trabalho e estão querendo te dar um toque de algo que pode ser melhor, um ponto de melhoria. Todas as empresas têm os seus pontos de melhoria e todos os profissionais têm, sim, os seus pontos de melhoria. E quanto mais a gente tiver consciência deles, mais a gente vai conseguir intervir e fornecer um serviço melhor para as pessoas, tá? Quando for um paciente seu que vai dar esse toque, ok, você vai ouvir, investigar e depois você vai refletir sobre isso. Quando for uma coisa mais ofensiva, principalmente na internet, é importante que a gente responda, mas sempre usando a comunicação não violenta, acho que eu já comentei com vocês que eu dou aula na universidade, no curso de medicina, numa disciplina que chama Habilidades Médicas em Comunicação. Então, eu explico muito sobre os tipos de comunicação. E a comunicação não violenta, ela é uma comunicação que visa a paz, a resolução do conflito. Então, assim, tira o foco. O foco não é você, não é aquela cirurgia, aquele procedimento, nem o paciente. O foco é como vamos resolver isso. O foco está na paz, vamos resolver o conflito e criar a paz. Então, por exemplo, um paciente escreveu lá, atendimento péssimo, nunca mais eu volto. A gente às vezes vê essas coisas na internet, a clínica, poderia responder, que pena, sentimos muito que você tenha tido uma experiência negativa. Se você puder passar o seu contato, gostaríamos de saber melhor o que aconteceu para que a gente possa trabalhar e melhorar nesse sentido. Obrigada por ter compartilhado a sua opinião e aguardamos o seu contato.
É uma maneira de tirar o foco da coisa agressiva e voltar o foco para o que eu posso fazer para amenizar o mal-estar que eu te criei ou para nunca mais fazer ninguém se sentir mal como você se sentiu, tá? Essa é a ideia que a comunicação não violenta passa. Então, sempre que a gente for responder um paciente, seja no privado, WhatsApp, e-mail, ou seja nas redes sociais, ou seja pessoalmente, sempre vamos tentar usar a comunicação não violenta. Nem sempre é fácil, né, gente? Aliás, muitas vezes pode ser bem complicado, porque quando o paciente vem com um tom mais agressivo, a nossa primeira resposta instintiva, né, é de ser agressivo também, né? Ah, não gostou, não volta mais, então também... E isso não vai gerar paz, né, que é o foco da comunicação não violenta, e às vezes pode agravar, né, a imagem ruim que você deixa. Então... eu vejo muito isso quando a gente acompanha a TripAdvisor, sabe? Que às vezes a pessoa reclama de um restaurante e às vezes tem a resposta do restaurante. Sempre gosto de ver a resposta. Porque veja, gente, um restaurante, por exemplo, ele serve lá comida. Pode ser que algum dia a comida não estava boa, né? Na minha casa a comida não tá todo dia boa, não sei na sua. Mas às vezes a gente erra, às vezes esquece o sal, às vezes não ficou bem caprichado determinado molho. E tudo bem, né? Alguém que presta um serviço 365 dias... talvez em um não tenha atendido a expectativa do seu cliente, né? Mas é importante que a gente saiba que a gente é humano, que a gente erra, que a gente tem pontos de melhoria, para então a gente poder responder esse paciente de uma maneira bem profissional, né? E visando realmente melhorar, e não só bater boca, né? Senão fica um tom... enfim, né? Desce o nível, né, gente? Fica um tom bagaceiro na discussão e às vezes você perde a oportunidade de crescimento porque você não ouve o que o paciente tem para te dizer. Ou o paciente fica com uma imagem pior ainda de você e quem vê a pergunta, né, a crítica e a resposta fica com uma imagem ruim de você. Então vamos caprichar, né, fazer essas respostas sempre visando a paz aí, a resolução do conflito, a reparação, né, do que você provocou nesse paciente, ou então a mudança para que não haja novos clientes insatisfeitos por conta daquele ponto de melhoria. Tá? Então, diferenciar, né, a construtiva da ofensa, usar sempre comunicação não violenta. Esses são os 2 primeiros pontos. Outra coisa que a gente precisaria diferenciar é se a crítica foi para você, enquanto médico, ou se a crítica foi para a clínica onde você trabalha, para o consultório onde você trabalha. Isso é importante. Às vezes o paciente coloca lá, nunca mais eu volto, e não explica melhor. Então é importante que você, se o paciente não explicou, pergunte, né? Ah, como assim? Por favor, relate melhor o ocorrido para que a gente possa solucionar e buscar uma maneira de te atender melhor na próxima vez. Coisas desse tipo, tá? Mas se foi para o consultório, também cabe a você repassar essa informação, se a clínica não for sua, né, for um lugar terceirizado, onde você atende como um terceirizado, repassar para o gerente essa crítica para que possa ser diferente depois. E se você tem o seu consultório, sua clínica, e é você que administra, por favor, faça algo com essa crítica, né? Às vezes a gente leva pro pessoal, fica chateado com o paciente e não faz nada com aquilo. E aí, gente, a chance de ter outro paciente que pense igual aquele primeiro é maior, né? Então, não precisamos reincidir, né? Repetir os erros. Vamos aprender com os nossos pontos de melhoria, com os nossos erros, para poder fornecer para os nossos pacientes cada vez mais um serviço de qualidade, humanizado e resolutivo. Tá? Eu acho que esse é a meta de todo mundo que atende, seja no privado, seja no SUS, enfim. Quando as críticas vêm pelo SUS, às vezes vão para a ouvidoria, né? E às vezes você vai ter que responder por isso, uma sindicância, alguma questão administrativa, e aí acho válido também você usar os argumentos que você tem sobre aquele atendimento, se você lembra, e os seus relatos de prontuário, eu acho importante, tá? Então, se você atende numa clínica, enfim, qualquer clínica na realidade, no seu consultório particular também, não deixa de registrar em prontuário como que o paciente ficou no final do atendimento, porque às vezes o paciente vem fazer a crítica depois, mas na hora da consulta ele já tinha manifestado que ele não gostou, ou que ele se sentiu injustiçado, enfim, né? Então registre em prontuário, né? Não precisa ser um relato imenso, mas coloca ali, né? Paciente, enfim, chateado com o resultado do procedimento, diz não ser o que esperava, foi orientado com relação a isso, ciente, né? Coloque o que você conversou com o paciente ali, tá? Acho que isso acaba sendo uma ferramenta importante do ponto de vista de proteção jurídica.
e acaba sendo importante para você poder resolver essa situação, caso isso vire uma sindicância, um processo administrativo. Isso acontece mais quando é Sistema Único, né, de Saúde, sistema público, tá? Uma paciente veio comigo porque ela tinha marcado com outra psiquiatra, mas a secretária da outra psiquiatra tinha sido tão grosseira, tão desagradável no telefone, que ela desistiu de ir lá porque ela não queria encontrar a secretária. Então, veja, né, essa colega perdeu o paciente antes mesmo do paciente conhecer ela. Então, a crítica não foi para ela, né? Foi para uma questão do consultório, que seria a recepcionista, a secretária. Então, isso precisa ser visto e corrigido. Não adianta você, dentro do consultório, fazer um trabalho maravilhoso, ser um profissional diferenciado, ir além, ter um currículo excelente, se quando o paciente chega e ele sai, alguém na recepção trata mal, é desagradável, constrange. Então, a gente precisa sempre estar de olho para poder fornecer uma experiência o mais próximo do perfeita, do início ao fim, né? Uma vez que veio a crítica, você já pensou sobre tudo isso, você tem que refletir. Essa crítica faz sentido? Isso que o paciente está falando realmente aconteceu? Porque senão a gente fica preocupado em justificar, né? Vou dar um exemplo, tá? É fictício, sei lá. O paciente chegou e falou pra você que eu tô muito chateado porque eu tô esperando aqui desde as 2 horas e agora é 15 para as 4, só agora você me chamou, você tá muito atrasado. Você tá atrasado, certo? Se você olhar no relógio e aquilo que o paciente falou procede, o horário dele era às 2 e é 15 para as 4, você deve estar bem atrasado. Então, assim, evita ficar na justificativa. Ninguém quer saber por quê. E veja, normalmente a sua justificativa não faz diferença para o paciente. Se você atrasou porque o seu filho está doente, porque o seu carro não pegou, ou porque você calculou mal o tempo e encheu demais a sua agenda, não é problema dele. Ele é cliente, né? Ele precisa o quê? Sair satisfeito. Então evita ficar na ondinha da justificativa. Para pensar, ele tem razão? Se ele tiver razão, peça desculpa e fala que vai se esforçar para em um outro momento atendê-lo no horário, que isso não é o seu habitual, que foi uma exceção. Ponto. Seja breve e evite ficar se justificando, né? Então, assim, se o paciente está correto na crítica dele, concorda, peça desculpas e fala que vai tomar as providências para isso não acontecer mais, tá? E se o paciente não está correto? Não, ele está fazendo uma crítica que eu nem sei de onde ele tirou, eu não concordo. Lembra da comunicação não violenta, tá? Você pode dizer, olha, respeito a tua opinião, ou não foi a minha intenção, acredito que você está pensando dessa forma em função do que a gente conversou, mas não é o meu objetivo. Deixa claro qual é o seu objetivo, tá? Agora eu vou dar um exemplo real. Em determinado atendimento, eu me virei um pouquinho para o computador para escrever um comentário sobre o atendimento e a paciente falou assim para mim, você está olhando para o computador e você não está olhando para mim. Não fiz isso a consulta inteira, não é o meu hábito ficar totalmente virada enfim, desatenta do paciente. Mas eu percebi que para aquela paciente, esses segundos de rejeição, talvez, de falta de atenção exclusiva que eu dei para ela, significam muito, né? Para ela não era o suficiente. Então é isso que eu quero dizer com relação à expectativa do paciente, né? Às vezes o seu atendimento não foi ruim, mas para a expectativa que ele tinha, não atendeu, né? Não atendeu as expectativas dele. E tudo bem, a gente não tá dentro da cabeça das pessoas para saber o que elas esperam, mas nesse sentido, sempre lembrem comunicação não violenta. E aí, gente, ok, você já usou a comunicação não violenta, você já respondeu de maneira adequada, você falou que ia tomar as providências para isso não acontecer mais. Qual o último passo? Tome as providências para isso não acontecer mais, tá? A gente precisa promover mudança. Não tem coisa mais irritante em qualquer relacionamento que a pessoa te pedir desculpa e fazer de novo. Pedir desculpa e fazer de novo. Muitos casais, né, se separam por conta desse tipo de funcionamento de pedir desculpa e reincidir no erro. Então, assim, tome realmente providências para que isso não aconteça mais. Uma das críticas mais comuns, se a gente olhar pelas redes sociais, é a falta de atenção no atendimento e o atraso na consulta. Então, talvez seja tema para outro dia, porque, né, tô me estendendo aqui nesse vídeo, mas assim, a questão da pontualidade, por exemplo, é fácil de resolver. Você pode se organizar diferente para atender no horário, para evitar atrasos. Se um ou outro procedimento ou paciente atrasa mais, você precisa prever uma margem mais ou menos de atraso durante a tarde e talvez evitar esses encaixes que estão te deixando cada vez mais atrasado. Enfim,
promova mudanças para que isso não seja uma opinião unânime. Certo? Um abraço, até o próximo vídeo.